noite. Não sei exatamente qual horário que vocês estão vendo este vídeo. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Nino e sou o professor de filosofia de vocês. Hoje a gente vai falar a respeito de filosofia, senso comum e opinião. É um tema que atualmente, Brasil, século XXI, 2020, faz muito sentido tratar, né? Embora a gente vá começar a partir da Grécia Antiga. Então, já na Grécia Antiga, né, 500 a.C., né, então você põe 500 a.C., depois 2020 pós-Cristo, dá 2.520 anos. Então, já na Grécia Antiga, há mais ou menos 2.520 anos, eles tinham muito o pé atrás com esse negócio de opinião, né? Hoje, Brasil, século XX, né, democracia, você diz assim, não, todo mundo tem opinião, todo mundo tem direito a ter opinião. As pessoas, né, pessoalmente ou nas redes sociais, é muito mais comum nas redes sociais, falam qualquer coisa e às vezes é besteira, às vezes é correto, às vezes é besteira e às vezes é até crime, né? Aí a pessoa fala qualquer coisa, aí diz, é minha opinião. Como se com isso, né, por ser a opinião de alguém, ela tem o direito automático de existir. Será que qualquer opinião pode existir? Ou todas as opiniões são verdadeiras? Ou todas as opiniões têm o mesmo valor? Será? Então, na Grécia Antiga, eles tinham muita desconfiança com as opiniões. Apesar de ser, né, sobretudo Atenas, ser uma democracia, e em democracias todo mundo tem direito a ter opinião. Mas, do ponto de vista filosófico, né, eles tinham muita opinião. E aí diferiam o que é opinião, né, e o que é discurso racional. Opinião, eles chamavam de doxa. A palavrinha doxa. Essa opinião é essa que qualquer pessoa pode ter, normalmente não é aprofundada, normalmente é superficial, e a pessoa não sabe argumentar, não sabe defender aquela opinião de modo racional. Então ele chamava de doxa. E ela era completamente diferente do discurso racional científico filosófico, que eles chamavam de episteme. Então, episteme, né, era discurso racional filosófico, portanto científico, né, e doxa era opinião subjetiva de alguma pessoa, né, superficial, e que normalmente não conseguia ser defendido racionalmente. Então, elas diferiam um do outro. Então, todas as vezes que você fosse discutir um assunto de modo racional, filosófico, ele tinha autoridade para ser discutido aquele assunto. Diferente de opinião. Você podia ter a sua opinião, mas ela não poderia ser superior só porque é a sua opinião. Você poderia ter a sua opinião, mas ela era completamente diferente da racionalidade, que era a episteme. E daí vem epistemologia, né, que é a mesma coisa que teoria do conhecimento, ou seja, como o ser humano constrói e acessa conhecimento. Então, doxa e conhecimento eram de campos diferentes, nem se tocavam, né? Nem se tocavam. Isso já na Grécia Antiga. Então, doxa é opinião. E hoje, né? Senso comum. O que é o senso comum? Senso comum é uma opinião partilhada pela maioria, né? Então, aquela opinião geral, né, que a maioria partilha, é o que vai chamar de senso comum. Porque não dá, é impossível, né? Você está o tempo todo no âmbito da episteme. Porque você está ser ou não ser, eis a questão. Não dá para você tá raciocinando de modo filosófico ou científico o tempo todo. Você tem que aceitar algumas opiniões, essa opinião é geral, e aí todo mundo segue. Só que são diferentes. Então, por exemplo, um caso muito prático. Tem muitas pessoas que estão no âmbito da opinião, ou seja, da doxa, né, do senso comum, de dizer que vacina faz mal. Aí aparece alguém que está no âmbito da episteme, ou seja, um cientista, né, um infectologista, um imunoinfectologista, né, um médico, né, e aí o médico vem e explica. As vacinas não fazem mal, mas dependendo do tipo, ela é feita com vírus enfraquecido, então você pode ter uma mínima reação, mas essa mínima reação é para te defender da doença mais grave. Aí aparece alguém da opinião, né, da doxa, né,
que não é um médico, não tem autoridade e diz assim, vacina faz mal. E aí você divulga essa opinião, né? Essa opinião se torna uma opinião geral, torna-se um senso comum e aí torna-se válido. Isso é saudável? Isso é para acontecer? Uma opinião é para ter o mesmo peso de um episteme? Ou trazendo para a nossa linguagem, a opinião de uma pessoa comum é para ter o mesmo peso da opinião de um especialista? É o que a gente tem visto muito hoje no Brasil, né? Esse debate, né? Pessoas comuns querendo ter mais autoridade do que os especialistas. E a filosofia, desde a Grécia Antiga, nos diz isso, né? Nos ensina que episteme é uma coisa, doxa é outra. Discurso do especialista é uma coisa, discurso do senso comum é outra. Cada um tem seu âmbito de agir, mas sempre que for do ponto de vista de especialista, sempre que for do ponto de vista racional, científico, o especialista é que tem mais autoridade. E no caso das opiniões, né, do senso comum, você pode tê-la, sobretudo porque vivemos em uma democracia. Mas se a sua opinião ela for besteira, ainda pode ter. Mas se ela for criminosa, ou se ela beirar a criminalidade, você já não pode tê-la. Você não pode ter uma opinião que ofenda outras pessoas, você não pode ter uma opinião que seja preconceituosa, ou você não pode ter uma opinião que coloque em risco a vida de outras pessoas. Então, episteme é uma coisa, doxa é outra. Então é isso. Lembrem-se de tentar manter uma rotina e façam as atividades.